no meio desse tudo, eu descobri esse tal de Always On. Eu falei, mas o que esse cara tá falando de Always On? Eu falei, o que é isso? É desodorante? Meu, não é possível. Parece, né? Tem nome de Always On, é. né, meu? Cara, Always On que eu descobri é que, pô, você tem uma publicidade por um ano. Ou por mais de um ano, que nem agora que eu sou da 3 anos com a XP, sou da Bayer, sou de outras coisas assim. Pô, eu descobri que isso rola. Isso me dá mais segurança pra eu criar à vontade, pra eu ter uma tranquilidade, pra não ficar pingando aqui, pingando lá, que também é bom. Pra quem tá começando como nessa área, é excelente, cara. É o dinheiro que entra que a gente precisa. É difícil você falar pro cara, o cara agora tá fazendo só publi e perdeu a graça. Não, a gente precisa disso, meu irmão. É duro pra gente, tá? Eu sei que é muita publicidade, mas a gente precisa. Os caras da internet não entendem que... Quer dizer, não é que os caras da internet não entendem, é que o público é uma coisa importante que o público precisa entender. Vamos lá, dá pra eu falar do Flow, por exemplo. Eu viro e mexe, eu vejo uns caras reclamando que tem anúncio no vídeo do Flow, assim, no sentido de ad mesmo, do Google, do YouTube, sabe qual é? Cara, o conteúdo meio que é de graça. Você que tá assistindo aqui, se você, a menos que você tenha o YouTube Premium, você tá assistindo de graça. Exato. Né? E assim, a gente precisa fazer as coisas funcionarem, as coisas precisam andar. Eu não tô falando que eu preciso comprar um helicóptero, não é isso que eu tô dizendo, seria incrível. Mas a ideia é que para fazer tudo acontecer, a gente precisa de grana, né? A gente precisa pagar as pessoas, Claro. é um negócio no fim das contas. Claro que então, sim. pô, se você assiste de graça, pô, e espera que a gente não seja parceiro de marcas e tudo mais, você tá vivendo no mundo da lua, no fim das contas. Exatamente. E aí entra na parte das empresas, né? Por exemplo, eu agora eu troquei o fone. Presta essa peruca aí. Claro, deixa eu ver se ela cabe em mim. Claro que cabe. Eu não dei uma pra você também, não? Não. E aí, cara, então, entra no negócio que assim, você entra na publicidade do negócio e os caras que te viram... põe um pouquinho mais pro lado, senão parece Zacarias. Do outro lado. Tá. Aí abaixa um pouquinho mais ela. Ó que vibe, cara. Você tá maravilhoso, hein, Igor? Me dá os óculos aí. Você tá muito lindo, cara. Deixa eu fazer uma foto disso. Olha lá. Ó que homem. Olha isso aqui, cara. Meu Deus do céu, cara. Vamos lá. Ó que loucura. Dá pra ver aí? Agora eu sou o tio do jardim. Cara, então entra nessa parte que, por exemplo, se o cara você não fez tudo pra ele de graça, não tá dando um monte de coisa, pô, vamos crescer junto. Aí quando você consegue trocar e alguém te patrocinar, que nem um fone que entra aqui, pô, é um patrocínio, cara. Mas agora não tá. Faria Limer não é mais Faria Limer, porque não sei quem não tá comendo. Não, tô com o melhor que pôde me patrocinar naquele momento, que tá me ajudando, tá? Então vamos olhar esse lance com os olhos bons, né, cara? De que, pô, que legal, cara. Tem alguém ajudando esse moleque que é um menino que, pô, vem do nada. Pô, esse moleque vai ajudar outras pessoas, que vamos fazer esse negócio crescer. Esse é grande lance, cara, da vida. Eu acho que você tá aqui e tá me ajudando. Eu tô aqui e tô te ajudando. Com certeza. Então, eu nunca esperei na minha vida vir aqui. Eu nunca imaginei. Eu trabalhava aqui sem pretensão nenhuma de fazer alguma coisa. Ou tal. Claro que também tinha pretensão, porque se eu tô fazendo um trabalho aqui, chegue nos melhores lugares. E aqui é um dos melhores lugares. Então, esse é o lance que eu fico tentando. E aí entra em outro ponto, que é as empresas querem, talvez, às vezes, falar de uma maneira que saia só a nossa voz. E tem que ser com a cara deles. E o lance tem que ser a nossa cara, com a nossa voz, mas falando do produto deles. Então esse é o grande lance, tem de achar um denominador comum pra... Então tem um monte de coisa, porque às vezes a publi não saiu legal, tal, não sei o quê. É porque talvez não tenham dado tanta liberdade pra você falar de uma maneira que seja... Exatamente. Okay, né? Eu acho que, primeiro que quando eu vou conversar sobre isso com a galera do mercado e tudo mais, eu costumo dizer que, pô, é muito mais legal ter um parceiro do que ter um patrocinador. Não é legal, cara? Porque... Always on. O parceiro, ele te dá o tempo e, de certa forma, a liberdade de você se conectar de fato com a marca, né? Sim. Então, assim, sem puxar o saco, mas puxando também, quando eu falo de insider com propriedade... Você gosta. É verdade, porque, assim, eu uso insider. Senão você não faria. Que nem quando eu falo de Estrela Galícia, assim, eu tô falando com verdade. Assim, que a gente falou aqui, você falou que é gostosa, né? E de fato conecta comigo mesmo, sabe? Então, eu quando vai encontrar ou procurar a galera pra estar junto do projeto,
O mais legal que possível é realmente o cara que entende o que você está fazendo e te dá uma liberdade para você criar dentro daquilo ali. Porque senão tu... É um cabresto. Senão só não funciona, porque a nossa audiência... Tava falando com o Jean, a gente tava conversando, deve estar muito ridículo eu falando isso tudo. Mas... Não dá, né? Mas tá legal. A gente tava falando aqui que a cada vez mais a audiência, as pessoas que nos assistem, eles vêm com um adblock natural, assim, já tá na cabeça deles, sabe? Então ele chega e se for um conteúdo assim altamente com a cara da marca, o cara, já não quero, já passa, não sei o quê. Então, não é a gente não é o criador de conteúdo que tem que entrar no universo da marca. Esse universo ele tem que se conectar no fim das contas, assim. E se for o caso, ele precisa, pelo menos no primeiro momento, estar mais pro lado de quem está criando a parada do que pro outro lado, senão tu não consegue passar a verdade daquilo para tua audiência. Né? Exatamente. E aí, quando você de verdade tem essa relação com a marca e você fala, pô, isso aqui é muito minha cara. Pô, por que a gente não pode falar de equity numa brincadeira dessa? O que você acha sobre equity? Eu acho que é o novo estágio do influencer. Eu acho que o novo influencer vem falando de equity. E foi isso que aconteceu lá em Cannes. Porque eu fiz até uma matéria para exame falando sobre isso. E os caras estavam falando sobre isso lá. Eu, sem querer, falei, a mulher falou assim, tá rolando as palestras exatamente sobre isso. Que os novos influencers agora estão trabalhando com equity, que eles querem fazer parte daquilo. E também é um negócio para você ter um futuro. Você não ficar, tá bom, e daqui um ano, se o Jorginho não tá mais funcionando, se o Fausto não tá mais legal, o que é? Parou de ganhar dinheiro? Ou então vai voltar a fazer os eventos? Ou então vai trabalhar? Eu não tenho problema nenhum em voltar a trabalhar com navio e tudo mais. Pô, mas eu tô pensando em ascensão, tô pensando em ser melhor como ser humano, como trabalhador, como marido, como, sabe? Então, por que não a gente pensar num equity, um futuro para você ganhar essa grana e parte daquilo ali ser seu, né? Então, poxa vida, se de repente você puder fazer parte da Insider e ganhar aquela porcentagenzinha, tanto que você fala aqui e os caras acharem que é justo, por que não? Por que não? E é isso que está acontecendo no mercado. Hoje em dia o mercado vai muito puxando pro... É isso, cara. Então, ir para esses lugares como SXSW, que a gente veio brincando aqui com o Jorginho, mas é totalmente real. Tudo que eu tô falando aqui é exatamente o que eu vivi e o que eu tô vendo. Eu tenho até um grande lance aí que eu conheço o Marco Gonçalves, que era jogando no quintal, que agora ele faz com a Tata Werneck. O Marco Gonçalves é um querido. E ele falou assim, cara, por que você não cria um espetáculo chamado Verdadeiro ou Fausto? Ó que louco, né, cara? Então, é o grande lance do verdadeiro ou falso. Então, o que é? Aquilo da maneira que eu acho. Então, eu fui lá pra Cannes pra entender as coisas da maneira que eu vejo. Eu nem sei se é verdade absoluta, mas é a maneira que eu acho que dá pra trabalhar, que agora é o caminho. Então, eu vou pensando nessas coisas, esses jogos de palavras, de onde eu posso levar essa empresa a chegar, se tá valendo a pena, se não tá, se... Poxa, também tem coisa que pode ser que eu faça que não vai, pode ser, normal, a vida é assim. Eu tento fazer, porque cada empresa quer que você entregue o seu melhor todos os dias, então... E você vem de repente, de um dia não tão legal, ou uma briga com a família, ou um falecimento, sei lá, qualquer coisa que pode acontecer. Mas quando você põe essa peruca, quando você põe o personagem e vem aqui entrevistar as pessoas, você tem que ser o melhor naquele momento. Então tem que estar com a cabeça boa. Então, além de tudo isso, tem o bem-estar Nossa, já perdi a conta de quantas vezes eu não tava legal e foi o flow que salvou o dia, cara. Puta, que legal isso. Porque pra estar aqui, toda vez que eu venho fazer o programa, eu tento fazer, de fato... o melhor possível, porque isso daqui é mais do que o projeto da minha vida, sou eu quase, sabe? Então, exatamente. Pra mim, seu sonho. Todo dia tem que ser o melhor possível. Hoje eu preciso fazer um programa com o Fausto que precisa ser melhor do que o último programa que eu fiz com o Fausto, sabe? Então, é uma parada que eu tomo cuidado mesmo no ponto de vista de conteúdo. Pra mim, isso aqui é muito importante.